Você está planejando a sua viagem para Orlando e não sabe qual o melhor mês para ir? Então fica aqui comigo que eu vou te contar um pouquinho o que esperar de cada mês em Orlando. Depois que você decide ir para Orlando, faz aquela primeira parte do planejamento lá da parte 1 do nosso vídeo. Se você não assistiu, eu recomendo que você comece por ele. Vem a grande pergunta, né? Quando eu devo ir para Orlando? Qual o melhor mês para escolher? Bem, eu tenho uma opinião bem forte sobre isso. O melhor mês para ir para Orlando é aquele que você pode ir. Né? O que adianta aqui eu falar de 12 meses se você só pode ir no mês de julho? O que adianta aqui eu ficar falando blá 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 se você só pode ir em dezembro nas férias? Não adianta nada. O negócio é se planejar e ir no mês que você pode. Com planejamento, organização, você vai conseguir aproveitar os parques, não importa a data que você vá. É claro que julho e dezembro você vai encontrar uma multidão de pessoas no parque. Não adianta esperar diferente, porque não vai ser diferente. Mas se você se organizar e se planejar, você vai conseguir aproveitar sim. Então esse vídeo é para quem? Para quem tem flexibilidade, para quem pode escolher mais de um mês, para quem pode ir nos outros meses que não sejam julho e dezembro. Embora eu também vou falar sobre eles, tá? Então se você tem dúvida como os parques ficam em cada mês do ano, eu vou te contar um pouquinho. Nesse vídeo nós vamos falar sobre clima, lotação, compras e eventos. Vamos começar por janeiro, então? Vamos lá. Janeiro começa com os parques mais cheios, até porque o pessoal ainda está de férias, especialmente os americanos, mas ali na segunda semana, depois do dia 15, começa a ficar um pouco mais agradável de se ficar no parque em questão de lotação. Inclusive de preços de passagem, de viagem e hospedagem, se vocês pesquisarem, depois do dia 15 os valores geralmente começam a melhorar. Em janeiro faz muito frio, então você pode pegar até 0 graus. Nós já pegamos essa temperatura, para mim é ok, eu gosto de frio, mas para quem não gosta, talvez é um mês para se fugir em Orlando. De compras, nós temos o feriado de Martin Luther King e aqui vale uma coisa bem importante. Geralmente nos feriados eles fazem promoções nas lojas, então sempre que você vê que tem um feriado americano, as promoções bombam por lá. Então esse feriado de Martin Luther King, além de trazer essas promoções de compras, também traz mais pessoas, porque é um feriadão. Nos Estados Unidos, a maioria dos feriados são na segunda-feira, então é sempre um feriadão. Só alguns feriados, como o 4 de julho, o Natal mesmo, é que é na data que não muda. Mas os demais, eles são na terceira segunda-feira do mês, na última segunda-feira do mês, na quarta quinta-feira do mês, esse tipo de coisa, sabe? Geralmente para fazer um feriadão, e por isso que acaba trazendo mais pessoas para os parques. De eventos, a gente sempre tem os jogos da NBA para você aproveitar, e em janeiro acontece a maratona da Disney, então às vezes acaba complicando um pouco no parque, né? Os parques ficam um pouquinho mais cheios por conta dessa maratona. Em fevereiro, os parques costumam ser mais tranquilos, mas você vai ver muitos grupos de viagem brasileiros e argentinos, latinos no geral, tem bastante grupos lá nessa época. Se o fevereiro coincidir com Spring Break e Carnaval, pode dar uma muvucadinha assim nos parques, então pode ficar mais cheio do que o normal. O clima começa a melhorar, mas ainda pode fazer bastante frio, viu? Pode ficar bem frio, então é sempre bom levar um casaquinho com vocês. De compras, nesse mês tem o feriado do President's Day, então é um feriado bem legal, com promoções bem bacanas, mas novamente, né, traz aquela multidãozinha bacana para os parques. Já de eventos, continuamos com os jogos da NBA, temos o Mardi Gras, que seria o carnaval da Universal, e no Epcot nós temos o Festival of the Arts, que é um festival de arte com várias atrações e comidinhas especiais. Já março é o mês que geralmente tem o maior impacto por causa do Spring Break. E o que seria o Spring Break, né? E é engraçado isso, que muitas pessoas acham que março é um ótimo mês para viajar para Orlando, porque é um mês que não tem nada, mas aí que a gente se engana. Por causa do Spring Break,
nós acabamos tendo uma pequena multidão em Orlando. O Spring Break é uma pequena férias que os americanos têm das escolas, faculdades, então muitas pessoas vão para Orlando nessa época, tanto para Orlando como para Cancún, Miami, enfim, para vários destinos turísticos. É como se fosse a semana do saco cheio, sabe? Então é bom pesquisar, dar uma olhada quando que é o pico do Spring Break, porque geralmente é 1, 2, 3 semanas, embora cada local faz uma data diferente, então ele pode se estender por 1, 2 meses até. Verifique quando que acontece esse pico para tentar evitar essa semana. O que eu percebo do Spring Break é que os parques da Universal geralmente ficam mais lotados do que o da Disney, mas isso não quer dizer que os da Disney ficam vazios, bem pelo contrário, ficam super lotados também. Mas eu percebo que o movimento na Universal aumenta muito mais do que o movimento na Disney propriamente dito. Nessa época a gente não tem nenhum feriado, ou seja, não tem nada demais nas promoções em lojas, é só as promoções normais mesmo que você vai encontrar por lá. E o clima começa a melhorar. Dependendo do mês, março, você pode até pegar uma praia ou uma piscina. Mas como eu disse, o tempo lá é maluco, tá? Você pode esperar 30 graus e pode esperar 10 graus. Pode acontecer. É bom estar preparado para todos os climas nessa época. Já nos eventos, nós continuamos com os jogos da NBA, com o Mardi Gras da Universal e com o Flower and Garden Festival do Epcot, que é o festival de jardinagem, onde tem aquelas topiárias lindas, comidinhas especiais e alguns eventos. Já em abril, como eu falei, pode continuar pegando aquele pedaço, aquela parte do Spring Break, que pode influenciar bastante na lotação dos parques. E é uma data, um mês que muitos brasileiros escolhem para viajar por conta dos feriados, especialmente se a Páscoa cai em abril, como caiu esse ano. Já o clima fica bem agradável, geralmente é bem quente e já dá para aproveitar bem legal um parque aquático se você quiser. Não é nada insuportável como julho, final de maio ou junho, mas já é bem agradável. Neste mês também não temos nenhum feriadinho para compras. De eventos, continuamos com o Flower and Garden Festival e se o Orlando Magic tiver uma performance muito boa, podemos ter alguns jogos da NBA também. Maio é o meu mês preferido para viajar para Orlando, talvez porque foi o primeiro mês que eu fui, né, quando viajei, então eu tenho esse carinho sentimental por ele. Mas ele é um mês que começa mais tranquilo e termina com uma lotação considerável. Algumas escolas nos Estados Unidos terminam a aula lá pela metade do mês de maio até o final, então isso pode impactar na lotação do parque, sim, além de muitas viagens de formaturas que acontecem nessa época, então os parques acabam ficando cheios. O clima nessa época pode ficar bem quente, especialmente para quem não é acostumado com calor como nós aqui do sul. Parques aquáticos são altamente recomendados, além de ser um barato, é muito bom para refrescar. De eventos, nós temos o Flower and Garden Festival e para compras, nesse mês tem o Memorial Day, que particularmente eu encontro preços melhores do que Black Friday, comparando os dois feriados. Então, para mim, o Memorial Day para compras foi melhor do que o Black Friday. Já cheguei a comprar vestidos por $1 na Guess, então Memorial Day para mim bate o Black Friday fácil, fácil, fácil. Além de ser menos muvucado, os preços são melhores. Isso na minha opinião, é claro. E de eventos, nós continuamos com o Flower and Garden Festival. Junho é o início das férias escolares nos Estados Unidos, então os parques ficam lotados, os preços ficam mais caros. Nós não temos nenhuma promoção nessa época de compras, porque não tem feriados em junho por lá também. O clima fica bem quente, então vale super a pena incluir um parque aquático ou um dia para descansar na piscina do seu hotel ou da sua casa em Orlando, até para dar uma relaxada e tirar um pouco do sol da cabeça. E nós não temos nenhum grande evento acontecendo na cidade, é mais um crowd management. Eles estão lá cuidando da multidão que começa a ganhar força. Em junho começa a temporada de furacões
E essa temporada vai de junho até novembro. Não quer dizer que vai acontecer furacões, mas é mais provável que aconteça furacão durante essa época. Embora nos últimos anos os furacões aconteceram mais concentrados em agosto e setembro, toda essa época é considerada de risco quando se tange aos furacões, tá? Isso quer dizer que você não deve viajar nessa época? Não acho. Eu sempre viajo e tudo bem, tudo certo. Você só tem que se preparar um pouquinho, né? Pela questão de, e se acontecer um furacão quando eu estiver lá? Tem alguns pontos que você precisa levar em consideração no seu planejamento, ter uma graninha extra se precisar ficar mais, já contar que isso pode acontecer até para não se decepcionar, mas tudo certo. Se você gosta de calor, tanto do clima quanto humano, julho vai ser um ótimo mês para você. Os parques fervem de calor e de pessoas também. É uma época bem agitada, com muitos adolescentes, especialmente em grupos, então tem muita bagunça, uma bagunça boa, assim, de alegria, de festa, cantoria, não só brasileira, como americana, latinas em geral, europeias. Então é uma época que tem muito jovem, muito adolescente em grupos de excursão. É uma época que os preços não são baratos. Nós não temos nenhum grande evento acontecendo assim, porém temos o feriado de 4 de julho, que traz um pouquinho mais ainda de multidão e preços muito legais nas lojas. Então, se vocês estiverem por lá nessa época, é bom aproveitar para fazer compras nos dias, geralmente nos dias próximos ou no dia que antecedem e depois do dia 4 de julho. Em agosto, lá pelo dia 15, as multidões começam a diminuir, já que os americanos estão começando a voltar para a escola, os brasileiros já voltaram para a escola, então os parques começam a ficar menos lotados. O clima continua quente, com muitas tempestades no final da tarde, é como aqui no Brasil. Isso toda a época de verão acontece lá nos Estados Unidos também. Aquelas tempestades rápidas que parece que vai acabar o mundo, mas aí logo passa e fica tudo lindo de novo. Em agosto nós não temos feriados para compras, mas geralmente rola uma promoção de volta às aulas aí, então é bom ficar ligado para ver se tem alguma coisa boa para você. Em agosto, geralmente a Disney já começa com a sua festa de Halloween, que é muito legal e vale a pena você incluir no seu roteiro. E no Epcot inicia o Food and Wine Festival, que é simplesmente maravilhoso, um festival de comidas e bebidas por todos os países, com comidas típicas de vários lugares além dos países que temos por lá. É muito bacana, vale a pena visitar. Se você não é muito fã do Epcot, vale a pena incluir ele no seu roteiro só por esse festival, eu garanto. Nem que for no final da tarde para experimentar umas comidinhas, experimentar umas bebidas de alguns países. Tem até uma barraquinha do Brasil, o que eu acho totalmente dispensável, porque a gente mora aqui no Brasil, e faz o maior sucesso lá, tem até pão de queijo. Setembro é uma das melhores épocas quando a gente pensa em lotação e preços. Geralmente os preços são muito bons nessa época para ingressos e tudo mais, hospedagem, e a lotação tende a ser a menor do ano todo. Isso quer dizer que o parque é vazio? Não quer dizer que o parque é vazio. Eu costumo dizer que a Disney não existe mais vazio, existe cheio, menos cheio e ultra mega power blaster cheio. Então, setembro seria menos cheio. O clima continua quente, é mais difícil chover nessa época, geralmente fica um tempão sem chuvas, mas é bem quente, faz bastante calor ainda e dá para aproveitar o parque aquático com certeza. Em setembro nós temos o feriado de Labor Day, que novamente traz multidões e promoções para as lojas, e de eventos nós continuamos com o Halloween da Disney, Food and Wine Festival do Epcot, e com o Halloween da Universal e dos demais parques também. O da Universal é um Halloween mais assustador, o da Disney é um Halloween mais tranquilo, mais para crianças, para pegar doces mesmo. Tem gente que faz a festa com esses doces. Outubro costuma ser mais tranquilo também, com alguns feriados e o Dia das Crianças aqui do Brasil, que coincide com a nossa Semana do Saco Cheio, que acaba levando uma pequena multidão de brasileiros para lá. Mas costuma ser um bom mês para se visitar. O clima começa a ficar um pouco mais ameno, isso não quer dizer que vai ficar fresquinho, pode ser que sim, pode ser que não. Geralmente é um clima mais tranquilo, entre uns 20 e 25 graus. Para compras, nós temos o Columbus Day, que traz a pequena multidão, como eu sempre falo, e também ótimas promoções para as compras.
E para eventos é o Halloween, no geral, em todos os parques, alguns parques com eventos gratuitos de Halloween, outros eventos à parte pagos, e o Food and Wine Festival no Epcot. Em novembro, a lotação dos parques vai de um extremo ao outro. O começo do mês geralmente é mais tranquilo, embora tenha um feriado e também tenham as gravações de um programa de TV na Disney, o que acaba gerando uma pequena muvuca. Mas no começo do mês os parques geralmente são mais tranquilos e no final do mês, por conta do Thanksgiving, da semana do Thanksgiving, os parques acabam ficando bem lotados. O clima já começa a ficar bem mais agradável, bem friozinho. Eu falo agradável porque eu gosto de frio, né? Não pode não ser agradável para todo mundo. Ano passado nós pegamos 6 graus nessa época, então pode fazer um frio bem considerável e um casaco é altamente recomendável. Embora se você não tiver levado, você pode sempre comprar por lá, porque as opções não faltam. De eventos, nós começamos com os parques enfeitados para o Natal. Parece mágico, o Magic Kingdom anoitece de Halloween e amanhece de Natal. E também começam as festas de Natal, né? É uma festa que tem uma proposta parecida com a festa de Halloween, mas com a temática de Natal. Para as compras, se você estiver lá nessa época, vale a pena esperar a Black Friday. É uma loucura, mas os preços podem compensar para você. A dica que fica é que geralmente as promoções não ficam só no dia da Black Friday. Algumas, tá? Não todas. Tem algumas que são apenas naquele dia. Então, se você estiver por lá, vale a pena separar esse dia só para correr atrás de compra. Em novembro, nós temos as festas de Natal na Disney e também temos o início da temporada de basquete. Já dezembro inicia, geralmente, mais tranquilo e no decorrer do mês vai ficando mais lotado por causa do feriadão, né, do Natal e Ano Novo e tudo mais. O clima vai de frio para o agradável. Então, já fica mais difícil de aproveitar os parques aquáticos ou as praias, mas, como eu disse, o clima é doido, tudo é possível. Em dezembro, é difícil ter promoções por conta do Natal, mas no dia 26 acontece o Boxing Day, que é um dia de promoções depois do Natal. Então, se você estiver por lá, vale a pena dar uma segurada e fazer suas compras nesse dia. Gente, esse foi um panorama bem rápido, bem simples dos parques para vocês terem uma visão geral e poderem escolher o melhor mês para vocês, se uma escolha de mês for possível. Se não for, planejamento, organização e vai dar tudo certo, viu? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, que vocês estejam gostando dos nossos vídeos sobre planejamento de viagem. E se vocês gostaram, não deixe de se inscrever no canal, de curtir esse vídeo, de compartilhar com os amigos. E vejo vocês na próxima. Tchau!